atençãozinha aí, por favor, valeu, valeu. Só os minutinhos finais, eu quero poder dar uma palhinha sobre a aula 5 lá. Aula 5 da Física C. Eu vou te confessar que se eu fosse escrever a apostila, eu não faria a aula 5. Porque ela me parece meio esquisita essa aula. São coisas que a gente acaba discutindo em outras aulas. Se o cara preferiu discutir separadamente isso, né, numa aula. Interessante, de repente, para fazer a coisa com bastante calma. Primeira coisa que ele fala é o seguinte. Funcionamento dos aparelhos elétricos. Sempre que tu pega um aparelho e conecta ele numa tensão, o que é tensão mesmo? Volts, a voltagem maior que a nominal, aquela que dá nome ao aparelho, né? Tu vai queimar o teu aparelho. Porque vai passar por ele mais energia do que ele estava esperando. Ele vai esquentar mais do que deveria e vai derreter internamente, vai fundir. As partes metálicas condutoras dele vão fundir. Vai queimar, pode até pegar fogo e, dependendo do equipamento, explodir. Porém, quando tu pega um aparelho e coloca ele numa tensão menor que a tensão nominal, tu simplesmente vai ter o aparelho funcionando abaixo do que ele deveria. Então não tem chance de queimar, nada vai derreter, não, nada vai pegar fogo lá dentro. O máximo que pode acontecer é o aparelho não ligar, certo? Mas não queimar, se tu botar ele na posição normal... Como é que é? Uma fase só. Isso, se fosse, por exemplo, um motor, tu ia ver o motor girando bem lentamente, fazendo um barulhão, certo? Se for um secador de cabelo, tu vai ver que o ar mal se aquece quando passa por ele e o jato de vento é muito menos intenso, certo? Agora, se for um computador, ele não vai ligar, porque ele precisa de uma certa quantidade de energia para que o sistema se ative, beleza? Bom, isso ele começa falando na aula 5, né? Pô, cara, é até esquisito escrever isso, né? Mas vamos escrever assim, ó, funcionamento de aparelhos elétricos. Se nós temos uma tensão maior que a nominal, o aparelho queima. Ele queima na hora, professor, ou demora? Aí é que tá, depende também do tipo de aparelho. Tem aparelho que é extremamente sensível, né? Tipo, um transformador no Xbox, por exemplo, certo? Cara, é quase instantâneo. Mesmo que tu fizesse assim, ó, na tomada, é possível ter alguma queima lá dentro, certo? Agora tem aparelhos que não. Eu já tive transformadores, que eram transformadores, os transformadores modernos, eles usam diodos e tiristors, que são circuitinhos pequenininhos sensíveis. Os transformadores antigos não, é tudo fio enrolado, é uma coisa mais robusta. Eu já tive transformador antigo que eu botei na tomada errado, deixei lá uns 15 minutos e, porra, tá uma coisa errada, meu Deus, tirei da tomada e não chegou a queimar, certo? Então vai do tipo de aparelho, tá? Mas se tu bota o aparelho para funcionar numa tensão maior que a nominal, vai ter a queima do aparelho, certo? Dificilmente tu vai conseguir recuperá-lo, a não ser que seja extremamente rápido e o aparelho um pouco mais resistente. Em compensação, se tu usa uma tensão menor que a nominal, o aparelho não vai funcionar adequadamente, mas não vai queimar. Alguns funcionam, só que não com uma potência tão grande. Isso, então o aparelho não funcionará normalmente, mas não queimará. Mas tem, tipo assim, um monte de tomada fala 220, 110. Mas tem uns que falam 117, 227. Se eu botar um aparelho de 227 e de 220 não vai funcionar direito? Não, aí é que tá, bacana a tua pergunta, tá? Tem uma margem para isso. Todo fabricante ele dá uma margem. Pô, se o meu aparelho não for conectado exatamente na mesma tensão, né, eu tenho que ter uma margenzinha. Então um aparelho lá de 120 volts, que tu vai conectar em 127 volts, na verdade geralmente é o contrário, o aparelho é 127 volts, tu vai conectar em 120 volts, isso não vai gerar uma perda importante, certo? Não vai. Eu lembro que eu tive uma situação em casa, ainda dos primórdios do computador, quando o computador ainda era o 386, né, eu lembro que o meu computador tinha 170 megabytes de HD, meu querido. De memória RAM eram 2 megabytes de memória RAM. É mega, não é giga, tá gente? É megabyte, tá bom? É bem isso mesmo. O meu Windows era o Windows 3.11, certo? Windows 3.11. Eu lembro, cara, que uma época parou de funcionar o computador lá em casa. E ele ligava e morria.
E cara, deu um inferno pra gente descobrir o que era. Nós fomos ver aquela tomada que eu tava usando o aparelho, depois que a gente chamou um técnico, tava com uma voltagem um pouco mais baixa, pelo fio ser velho, tá com um curtozinho mínimo, né? E só depois que a gente corrigiu aquela tomada o aparelho voltou a funcionar. Então tem uma certa margem que é aceitável. A partir de uma distância um pouco grande o aparelho não vai funcionar mesmo. O aparelho não funcionará adequadamente, mas não queimará. Uma coisinha mais É isso que eu estava dizendo, isso depende extremamente do tipo de aparelho que tu tem. Tá? Mas 1 volt a mais não geraria problema, 1 volt a mais não. Geralmente a gente considera uns 5 a 10% de margem aí ainda para ter segurança. Então um aparelho de 220 volts, até 230 e poucos de repente tu conseguiria utilizar ele, certo? Mas galera, o tempo que o aparelho demora para queimar depende também da temperatura ambiente. Se o dia está muito frio, a dissipação de calor é maior, vai demorar um pouco mais para queimar, certo? Por que não só é universal? Como? Por que não é universal? Cara, porque na hora que tu vai projetar uma hidrelétrica, tu tem que tomar essa decisão. Como é que tu vai fazer o teu gerador de energia, certo? E, infelizmente, os engenheiros brasileiros, na época de tomar as decisões, não tomaram as decisões que o mundo inteiro tomava. Certo? Então, eles foram, certo? Vamos fazer diferente, fazer do meu jeito. Sei lá, algo desse tipo, meio bizarro mesmo, essa história. Parecido com a história das bitolas das ferrovias no Brasil serem diferentes, né? Porque imagina se o país inteiro tivesse começado a fazer suas ferrovias todo com a mesma bitola, que é a distância entre um trilho e outro. O país inteiro estaria conectado por uma malha ferroviária importante. Como cada cabeça de bagre fez a sua ferrovia para a sua aplicação sem pensar no todo, um cara queria uma ferrovia para pouca carga, fazia uma ferrovia mais estreita para trens menores e mais barata. Um cara queria transportar coisas imensas, fazer uma puta de uma ferrovia para trens maiores. E aí quando tentamos conectar todas elas, nos ferramos. Hoje somos dependentes, né, do transporte rodoviário, que é o mais caro e mais nojento de todos. Certo? É um país continental como o nosso. O ferroviário é menos prejudicial do que o rodoviário? É mais eficiente de maneira geral. Né? Agora, prejudicial em relação à natureza também vai depender de uma série de fatores. Qual é o combustível que tu usa nessa ferrovia, se é elétrico ou diesel, que tipo de diesel é, qual é a tecnologia, né, para filtrar as partículas que a locomotiva vai expelir, certo? Mas, por exemplo, com uma locomotiva de, sei lá, 4.000, 5.000 cavalos, tu carrega 50 vagões, certo? E, meu Deus, com a mesma potência distribuída em caminhões, tu não carrega metade das coisas, certo? Galerinha, tu vê, gastamos um tempo relativamente grande só para discutir essa bobagemzinha de tu ligar o aparelho numa tensão maior ou menor, certo? Mas tem coisas mais importantes. Por exemplo, ó, isso aqui tu vai ver direto nos circuitinhos elétricos que nós vamos trabalhar. O que é isso aqui mesmo? O resistor. Quem é esse cara? É o mais e o menos, é a DDP, fonte de tensão, ou diferença de potencial, a voltagem, né? Isso aqui, adivinha o que é isso aqui? Isso é uma chave, é um interruptor. Então, se o cara conecta ali e libera a energia para passar, se o cara abre, o elétron não pode dar um salto mortal de um fio para o outro, a corrente para. Simples assim. Outra coisa interessante, imaginem que esse resistor pode ser uma lâmpada, concorda comigo? Manda. O negócio do interruptor é aquelas lâmpadas que tu pode escolher ligar mais fraco, mais forte. Legal, aquilo é um reostato, é bem o que eu ia falar na aula de hoje também, muito bom. Galerinha, olha só, um resistor pode ser uma lâmpada, não é isso? Imaginem vocês que eu faço o seguinte, ó, boto uma chavezinha aqui. O que será que acontece se eu fechar essa chavezinha aqui, ó? Liga. Aliás, primeiro tá tudo desligado, né? Não vai acontecer nada por enquanto, tá certo? Então deixa eu ver aqui. Tá? Fechei aquela ali. O que aconteceu com as lâmpadas? Ligaram. As lâmpadas ligaram. Porque a corrente vai passar pelas duas, né? Só que calma, olha o que acontece quando eu faço isso. Corrente elétrica pode passar pelo cara que tem resistência ou pelo cara que não tem resistência. Por onde a corrente vai passar? Por onde não tem resistência. Esta lâmpada apenas apaga. Olha que loucura, quando eu pego uma lâmpada e conecto o fio direto de um polo ao outro nela, ela apaga, porque eu fiz um curto. Isso aqui é curto-circuito, gente, ó. Faz sentido chamar de curto-circuito? É uma parte mais curta, vamos dizer assim, para a corrente elétrica passar, né? E ela apaga e para de consumir energia. Certo?
Então te mostrei a função de uma chave, te mostrei que é curto-circuito e bati um papo rápido sobre aparelhos ligados na tomada com tensão maior ou menor. Próxima aula eu ainda vou terminar essa parte da física C antes da gente avançar. Muito obrigado pela paciência e pela atenção e até hoje à tarde na assistência. Eu tenho uma prova no